Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de redação aqui com a professora Bruna. Vamos iniciar hoje com um conteúdo para que todos possamos entender melhor, compreender melhor do que se trata a redação do Enem, ok? Então, eu vou apresentar aqui e a gente já começa. Muito bem. Então, vamos lá. Compreendendo melhor do que se trata a redação do Enem. Então, vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, que melhora a visualização de todos. Então, a prova do Enem, ela pede ao candidato que ele produza um texto dissertativo argumentativo em prosa. O tema é sempre de ordem social, como a gente pode perceber aqui, ó. Tema de ordem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às 5 competências que já já a gente vai ver do que se trata cada uma delas. E relacionado a essas competências, os autores, os alunos precisam desenvolver, né, esse tipo textual através de uma argumentação, mobilizando todos os seus conhecimentos, para que haja a defesa de um ponto de vista, que nada mais é do que uma opinião a respeito do tema proposto, apoiado em argumentos consistentes, estruturados com coerência, coesão, formando uma unidade textual. O texto deve ser redigido também, né, na norma culta padrão da língua portuguesa e, ao final, possuir uma proposta de intervenção social ao problema que foi ali apresentado, sempre respeitando a questão ali dos direitos humanos. Muito bem. Dito isso, o que nós precisamos, então, resgatar em essência? Sempre que a gente fala de um texto dissertativo argumentativo, a gente pressupõe que haja necessidade de estruturar um ponto de vista, certo? E esse ponto de vista, ele é mobilizado por algumas questões. Dentre elas, a gente precisa se posicionar, utilizar um juízo de valor para estruturar e delimitar esse meu ponto de vista. Então, a ideia lógica do Enem vai partir, então, de um tema, geralmente de ordem ali, ó, social, científica, cultural ou política. Depois disso, o aluno precisa estruturar esse ponto de vista, o que eu penso sobre o tema, e depois precisa trazer seus argumentos, ou seja, são as justificativas para ancorar o seu ponto de vista. E ao final, depois de problematizar aqui, né, o seu ponto de vista, os seus argumentos ao longo do texto, é necessário que esse aluno ele assuma uma posição de agente, né? Se eu fosse alguém muito importante, detentor de um grande cargo, né, no Brasil, o que eu faria? Como eu faria? Quais os elementos seriam mobilizados dentro de uma proposta de intervenção, certo? Esse também é um gênero, né, que a UniOeste, a partir agora de 2026, assumiu como estilo de redação, né? O gênero textual que será cobrado nas redações passou a ser esse mesmo padrão, né? Claro, algumas diferenças, né? Não é bem a mesma estrutura do Enem, porque há um edital independente. Retomando para cá, vamos dar uma olhada rápida, então, em quais são as 5 competências do Enem. Competência 1, domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, a estética do texto, o alinhamento dos parágrafos, o não exceder as margens, né? A concordância, a regência, as flexões ali verbais,
o uso da vírgula, da crase. Então, tudo que envolve a língua portuguesa está aqui, ó, dentro da competência 1. Lembrando que cada uma das competências do Enem valem 200 pontos. A competência 2, então, vai tratar sobre compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais de um texto dissertativo em prosa. O que acontece? A competência 2, muitas vezes, ela acaba sendo aquela competência que o aluno fala ou acha que é muito difícil escorregar aqui nela, mas há sim desafios. Por quê? Muitas vezes o tema ele é amplo e aí o aluno acaba entrando, né, se deixando levar, escrevendo um texto muito mais expositivo sobre o tema e esquece de delimitar. Por quê? Afinal de contas, os alunos terão apenas 30 linhas, então é necessário conseguir delimitar e estruturar o texto de fato dentro dos limites do que o tema propõe. E também um outro elemento muito importante é a preservação dos limites estruturais desse tipo de texto. Ou seja, ele é em prosa, ele vai começar lá no início da linha, né, sempre respeitando o espaço do parágrafo, quando necessário, e ele utiliza toda a extensão da linha até o final. Isso é prosa, né? Aquilo que não é poema é prosa. E aí a gente tem uma estrutura delimitada para o texto dissertativo argumentativo, ou seja, esse tipo de texto, ele pressupõe organização de parágrafos, né? Aí, geralmente, 4 parágrafos. Parágrafo 1, de introdução, 2 parágrafos ali de meio de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. Ou seja, essa estrutura mínima, uma organização em parágrafos, ela é entendida como um conhecimento também básico dentro dessa estrutura. Seguimos na competência 3, a gente tem a avaliação sobre o selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Portanto, algo que precisa ser consenso entre todos os alunos que participam de Enem, fazem, né, essa prova do Enem. O que acontece? Eu não posso transformar a minha redação em um texto exclusivamente expositivo. Esse texto, ao passo que ele expõe, ele precisa argumentar, porque é através da argumentação, do posicionamento ali do candidato, demarcado como uma boa autoria, é que aí se constitui esse texto dissertativo argumentativo. Então, não basta eu colocar ou empilhar uma série de fatos e coisas que eu acumulei ali aí ao longo da minha caminhada como estudante, se eu não consigo comentar como isso se dá, se eu esqueço muitas vezes de me posicionar ali dentro do texto de uma forma impessoal. Seguindo, então, a gente tem a competência 4, demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Um texto, para ser um texto efetivo, com clareza, com progressão de ideias, será necessário que esse texto ele apresente conectivos, certo? Então, quais seriam esses mecanismos linguísticos? Os mecanismos que contribuem para que o texto siga, né? Para que haja esse progresso textual. E aí, quais são os elementos que contribuem de uma forma fundamental? São os conectivos. Quando eu inicio o meu parágrafo utilizando lá um primeiramente ou um em primeiro lugar, e aí na sequência eu posso seguir com em segundo lugar ou ademais, de acordo, né, com o conteúdo da ideia anterior que eu utilizei. Então, a gente tem tabelas muito importantes e muito completas para que a gente consiga sempre conectar as ideias nesse sentido, com tudo, essa realidade, nessa perspectiva, nesse prisma, e assim vai. São N os elementos que a gente pode utilizar
para que esse texto ele fique assim bem conectado, para que esses links de fato eles contribuam para a clareza textual e não seja apenas um amontoado de informações e que elas não se conectem entre si. Então, a competência 4, ela é fundamental também para a clareza do seu texto, né? Aqui entram os elementos, né, de você não se contradizer ao longo do texto e você manter, né, uma coesão. Esses conectivos, então, fazem esse link de uma ideia com outra, ajudam você a entender e a comentar a sequência do seu texto. Na competência 5, então, a gente tem um parágrafo exclusivo, né, para a competência 5, que é o último parágrafo. O que é entendido aqui como último parágrafo? O aluno, ele precisa elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Ou seja, depois que eu produzi o meu texto, que eu falei sobre o assunto, eu problematizei aquele tema, eu preciso agora propor uma intervenção que seja sempre o mais completa possível. Ou seja, a proposta que o Enem pede envolve 5 elementos, né? Quem vai ser o agente dessa ação? Qual será a ação? Qual será o modo ou meio, né? Através do que será feito? Quais são os efeitos, né? Qual é o resultado esperado dessa ação? E aí, o último elemento seria um detalhamento de qualquer um dos outros elementos já desenvolvidos ao longo do texto, certo? Então, o parágrafo número 5, ele precisa conter de modo claro, efetivo, sem tantos, né, rodeios, os elementos que eu acabei de comentar. E aí, o que acontece? Esses elementos, já comentei, a nota de cada uma das competências, portanto, varia de 0 a 200 pontos, e a soma total pode chegar a 1.000 pontos na redação, ok? O que acontece também e que é fundamental, né, o óbvio precisa ser dito, vamos passar um pouquinho sobre as razões para se atribuir nota 0 a uma redação. Todo esse material ele foi extraído, né, das apostilas, né, do manual do candidato que o INEP disponibiliza anualmente, ok? Então, quais são as formas mais elementares de anulação? O que ocorre que faz com que a redação do aluno ela seja anulada? Quando o aluno esquece, né, e acaba produzindo, produzindo a redação e assinando essa redação, então a gente tem aqui um caráter eliminatório. Qualquer tipo de desenho ou emoji ao longo do texto também elimina a sua redação, zera a sua redação. Coisas aleatórias, desenhos, algo que não faça parte do corpo do texto. Quando a gente está entediado, muitas vezes a gente fica fazendo alguns risquinhos ali na lateral da folha, enfim. Então, qualquer rasura que eles entendam que aquilo não faz parte do texto é motivo de nota 0 na redação do Enem. Claro que também há uma anulação proposital. Há aqueles alunos que vão fazer o Enem realmente por obrigação e acabam já indo com um pensamento bem específico de buscar anular essa redação. Então, risco, rasura, uma palavra sobrescrita em todo o texto, ou muitas vezes o próprio desejo expresso, escrito de anulem a minha redação, ou também quando faz uma redação inferior a 7 linhas, né, ela é considerada uma redação em branco. Muitas vezes a própria entrega da redação, sem escrita alguma, sem uma produção textual posta. O texto ilegível, aqui precisa cuidar bastante, né? Não há uma configuração de letra, há apenas alguns símbolos, então isso também leva ao 0 em redação. Texto predominantemente em língua estrangeira também não atende aos critérios.
Quando há também um texto composto exclusivamente por cópias da prova de redação ou do caderno de questões. Isso também leva à anulação, né? Aqui também diz, olha só, texto composto por cópia de redação ou caderno de questões sem que haja mais de 7 linhas sem cópia. Então, é basicamente uma transcrição literal de partes, né, do caderno. Fuga ao tema. Aqui vamos parar um minutinho para a gente comentar. Fuga ao tema é muito mais comum do que se pensa. Por quê? Tem um tema do Enem, agora eu não vou me recordar o ano exatamente, mas era assim: a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. E aí, alguns dos meus alunos, eles produziram alguns textos, enfim, para treinar nessa linha, né, de algoritmos de internet. E um deles me trouxe também o texto quando produzido. E já nos treinos, o que acontece? Envolve o campo da internet, do advento da internet, das redes sociais. Mas qual é o recorte que não podemos perder de vista? É justamente a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Para que não haja esse tangenciamento do tema, é necessário sim que o aluno, ao longo do seu texto, resgate as palavras-chave do tema diretamente como estão postas ou através de sinônimos. Por quê? Esse tangenciamento do tema também derruba muito a nota do candidato. E aí, o não atendimento à estrutura, né, da dissertação argumentativa. Por exemplo, o aluno ele vai fazer um poema, ou muitas vezes ele inicia o seu texto, cada linha como um parágrafo, enfim. Então, está fugindo do que se entende como texto em prosa. Muito bem, dito isso, eu trouxe alguns exemplos que mostram a anulação de uma redação. Aqui, nós temos o texto, né, de um aluno, uma aluna, que produziu aqui, utilizou toda a extensão, né, do corpo de redação e, ao final, assinou a redação. Esse é um texto, né, 0. Outro estilo de redação que, às vezes, a gente acaba, né, vendo por aí, quando o aluno tem uma exata intenção de anular. Na folha de redação, muitas vezes se faz um desenho, isso, né, não pode, isso é proibido, e caso o aluno insista em fazer, ele zera. Aqui também temos um outro caso de anulação, são feitas algumas contas, né, de rascunho matemático, e uma letra aqui, ó, em alguns momentos, impossível de ser lida. Então, é 0. Aqui também a gente percebe que o aluno, ele até produz, mas depois ele mesmo risca, ou, né, vamos supor que numa pior das situações, ele acha que era o rascunho e, de repente, né, se depara com a folha oficial, mas, enfim, esse texto, então, ele é desconsiderado. Alguns caracteres aleatórios, né, que não constituem palavras, também levam à anulação textual. Quando o aluno utiliza a estrutura, né, de poema, frases, estrofes, versos, aliás, né, versos e estrofes, então, observem aqui. Isso leva ao 0 também em redação. E aí, um aspecto muito importante, pessoal, paráfrase não é considerada cópia. O que acontece? Cópia para a redação, né, do Enem, para o INEP, os corretores que trabalham com isso, são consideradas 3 palavras ou mais idênticas, ou algum texto da prova, ou até mesmo os textos de apoio. E aí, o que acontece? Não adianta você só alterar do singular para o plural, ou alterar o tempo verbal. Isso, mesmo que haja uma pequena alteração, isso continua
sendo considerado cópia, ou quando o aluno pega e muda apenas uma palavra ou inverte a ordem dos textos, tá? Como que eu posso fazer uma paráfrase, portanto? O uso dos dados e das fontes dos textos motivadores não deve ser considerado cópia quando as informações que estão ali descritas, elas forem comparadas, trabalhadas. Será demarcado como cópia quando o participante ele vai lá e copia dados exatamente numa mesma sequência em que aparecem. Acho que faltou ali um pouquinho. Alguns exemplos, deixa eu ver aqui se eu aumentando ficam um pouquinho mais legíveis. Então, o Enem sempre traz nos textos de apoio alguns infográficos, né? E aí, o que é considerado como cópia? Quando o aluno vai lá e apenas transcreve aquele dado, ele não analisa, ele não avança, né? Ele não faz uma interpretação mais global daquilo, né? Cerca de 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais utilizam a internet. Então, aonde que está esse aqui em cima, né? 64,7% das pessoas, dos jovens, né? E aí, inclusive, se coloca a idade, né? De 18 a 24 anos de idade. E 25% das pessoas de 60 anos ou mais utilizam a internet, né? Sendo que desses, 85% são jovens. Ou seja, isso aqui é considerado algo que ficou bem cópia, né? Ou, segundo os dados do IBGE no ano de 2016, 64,7% da população brasileira utiliza a internet nas idades de 10 anos ou mais. Ou seja, o que demarca que o aluno, né, está trabalhando aquela informação, entendendo, interpretando. Então, ele traz o dado, ele cita a fonte e ele faz uma interpretação aqui. Segundo dados do IBGE do ano de 2016, 64,7% da população brasileira utiliza a internet nas idades de 10 anos ou mais. Ou seja, a maioria das pessoas podem ser influenciadas pelo controle de dados na internet ao usar determinadas páginas atuais sem se darem conta. E aqui ele, né, segue ali mais um trechinho. Mas aí o que ocorre? Aqui num primeiro momento a gente tem um exemplo claro, né, de informações sendo extraídas do texto de apoio, né, e pouco ou nada trabalhadas e nem transformadas em um gancho de argumentação. E aí, num segundo momento, a gente tem um exemplo, né, que é efetivo nesse caso. Muito bem. Deixa eu só ajustar aqui. E aí, o que nós temos, portanto, como estrutura básica de uma redação? A gente sempre vai ter um tema. E o tema, basicamente, é o assunto. O que, né? Sobre o que será tratado aí nessa redação. Depois disso, eu tenho uma tese. O que é uma tese? Tese é o ponto de vista a ser defendido e que deve estar totalmente, né, condizente com o tema proposto. Na sequência, teremos os argumentos. Argumentos são justificativas para convencer o leitor a concordar com a tese apresentada. Na sequência, para que a gente consiga de fato convencer quem está lendo o nosso texto, a gente precisa selecionar alguns repertórios ou alusões. Ou seja, muitas vezes a minha opinião, sem um embasamento, sem alguém que dê o maior peso à minha opinião, ela vai ficar muito fraca, ela tem grande possibilidade de estacionar ali no senso comum. E aí eu preciso, então, fortalecer essa opinião ancorada em alguns dados, ancorado em alguns conceitos, ancorado, né, em coisas que respeitem a esses 3 filtros, tá? O que é considerado um bom repertório, uma boa alusão?
Portanto, os 3 filtros são esses aqui. Um bom repertório, uma boa alusão, precisa ser pertinente, totalmente articulada ao tema. Precisa ser produtiva, relacionada à argumentação que o aluno desenvolve, né? Importante fazer esse exercício de retomada, porque muitas vezes a gente vai citar um repertório muito bom e não precisa ser citado uma única vez, dá para haver retomadas ao longo do texto. E também esse repertório, ele precisa ser legitimado, né? Precisa estar relacionado a uma área do conhecimento. Então, não tem como, um exemplo, né, banal, não tem como eu citar o Joãozinho ali do restaurante da esquina, né? Vamos imaginar que tenha acontecido alguma coisa ou ele tenha dito algo importante, né? Ele não respeita os 3 filtros do pertinente, produtivo e legitimado, certo? E é muito importante que os alunos consigam entender que não é o repertório que vem primeiro. Essa é a ordem, e não dá para inverter a ordem, porque muitas vezes o aluno quer deixar o texto forçado. Ele pensa, bom, o que eu sei sobre isso, e depois ele pensa o argumento. E aí ele primeiro precisa estar com essa estrutura de tema, tese e argumentos, para depois o repertório servir à comprovação dos argumentos e não o contrário, né? Porque aí muitas vezes o texto acaba ficando forçado demais. O que nós temos também aqui de conclusão, né? Que eu acabei comentando antes. Detalhei aqui para vocês os 5 elementos que a gente precisa, que o último parágrafo, perdão, precisa conter. Conclusão é basicamente como eu resolvo esse problema, né? Que eu desenvolvi aqui, que eu problematizei ao longo do meu texto. E falando de uma estrutura geral, como dividir essas 30 linhas de uma forma mais eficiente, para que eu não me perca ali dentro do campo das ideias? A introdução, basicamente 5 a 7 linhas, o D1 de 6 a 8, D2 o mesmo, e a conclusão também de 5 a 7 linhas. Percebam que a introdução e a conclusão tendem a ser menores em relação aos parágrafos de desenvolvimento. Ok? Ficou mais claro, acredito, né? Essas são as impressões iniciais de todo o nosso curso, né? Entendendo como a redação do Enem funciona, certo? Até a próxima aula.